Então tá, boa noite, tá? Hoje é dia 19 de abril de 24. Essa é a revisão da terceira tarefa da disciplina de economia, tá? A primeira pergunta trata das funções, né, do dinheiro, né? Explique a evolução da moeda ao longo do tempo, tá? Então, que seriam as funções do dinheiro, né? Basicamente são 4 funções, né? A moeda ela serve como meio de troca, né? Ou seja, a moeda ela permite que as pessoas negociem, né? Mais eficientemente, né? Evitando o escambo, né? Que era a necessidade de encontrar alguém com os bens que a pessoa desejava, que a pessoa queria, né? Então, tu tinha que ter, com o escambo, tu tinha a coincidência de desejos, né? Com a moeda, não, né? Com moeda, né, a pessoa compra ou vende o que quer, né? E com o dinheiro pode comprar ou vender, né? Novamente outras coisas. Então, a moeda não necessita, né, ou não se faz necessário com a moeda uma troca direta, né? Pode ter uma troca indireta, tu pode, por exemplo, querer um camelo, tá? Mas que tem soja, e o cara que tem o camelo não quer comprar soja. Então, tu vende a soja para alguém que, sei lá, tem um cavalo, tu ganha o dinheiro, né, com a venda da soja, e ao invés de comprar o cavalo, tu pega esse dinheiro e compra o camelo. Então, a moeda tem essa vantagem, né? Ela é mais eficiente como meio de troca. Outra função da moeda é a unidade de conta, né? Ou seja, a moeda ela permite que se estabeleça uma relação de valor, né? Uma comparação entre objetos, entre bens e serviços. Então, se um corte de cabelo é R$ 50, tá? Um serviço de manicure é R$ 10, eu posso dizer, através da moeda, através da unidade de conta, que eu consigo, com um corte de cabelo, realizar cinco serviços de manicure, né? De limpeza das mãos ou dos pés, ok? Manicure acho que é mão e pedicure é pé. Não é isso? E aí, pessoal? Manicure é mão e pedicure é pé, não é isso? Sim. Isso, tá. Sim. Então, unidade de conta é isso, né? A possibilidade de uma comparação de valor entre diferentes bens e serviços. Então, uma televisão é 1.000, um celular é 500. Opa, qual é a relação de valor? Qual é a comparação que eu tenho através da moeda? 2 celulares, eu compro uma televisão. A terceira função, ela é reserva de valor, né? Ou seja, a moeda, através da moeda, tu consegue reservar, né, aquele excedente, né, que tu ganha. Então, se tu ganha um excedente, um percentual desse excedente, tu pode reservar, tu pode guardar na forma de moeda. Então, é uma forma de entesourar riqueza, né, de guardar riqueza, né? Então, a terceira função da moeda é que ela serve como reserva de valor. E a quarta função, que eu falei em aula também, é o pagamento de despesas diferidas, né? Ou seja, através da moeda, por exemplo, a pessoa pode dissociar o ato, né? A realização, por exemplo, de um serviço da remuneração. Então, por exemplo, eu trabalho o mês inteiro, tá, para receber lá no final do mês. Tá? Então, eu começo a trabalhar no dia 1º, mas eu só vou receber no dia 30. Então, tu tem um pagamento diferido, né? Tu tem o serviço sendo realizado ao longo do mês, mas o pagamento por esse serviço, ele só é efetuado
no último dia do mês ou no primeiro dia do mês seguinte. Tu tem um pagamento diferido. Diferido significa uma separação, né, um intervalo entre aquilo que eu fiz, né, para receber, que seria trabalhar, e o recebimento desse serviço. Outro exemplo é, por exemplo, quando tu compra um bem, tá? Tu compra uma televisão, tu compra um celular, tu compra com, sei lá, roupas, com prazo de carência, tá? Então, tu compra, por exemplo, vai na Renner, vai na C&A e compra agora e paga só daqui a 60 dias. Novamente, né? Tu realizou a compra, tu realizou a transação, tá? Naquele ato, recebeu o produto, mas o teu pagamento, teu primeiro pagamento é 30, 60 ou 90 dias. Novamente, tu tem um pagamento diferido, ou seja, um pagamento dissociado do ato da compra. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida quanto às funções da moeda? Não. Tá, e a evolução da moeda, eu falei para vocês, né, na aula, escambo, depois veio a moeda, depois veio a moeda mercadoria, depois veio a moeda metal, né, os metais preciosos, depois da moeda metal, né, surgiu a moeda papel, né, os papéis lastreados, né, onde tu tinha garantia desses papéis pelo ouro, pela prata, né, à medida que a economia cresce, à medida que a economia avança, né, a, a, a relação entre a moeda e os metais preciosos deixam de existir, né, porque tem muita moeda para pouco metal, né, então não há uma quantidade de ouro, prata correspondente ao volume de moeda que tem no mundo, tem muito mais moeda do que a quantidade de metais preciosos, né? E aí, claro, hoje em dia tu tem outras formas de moeda, né? Depois do papel moeda veio a moeda bancária, depois da moeda bancária agora nós estamos chegando na moeda digital, né? Então, a evolução da moeda ao longo do tempo, né? Tem ocorrido, né? Em diversos momentos da história, né? Da história econômica do mundo, tá? Só vou pedir uma coisa, tá, pessoal? Para que vocês tirem nota 100, eu exijo um pouquinho de esforço, né? Para vocês tirarem nota máxima, né, do questionário, tem que fazer uma pesquisa, né, pessoal? Não é só aquilo que o professor responde na tarefa, senão fica muito fácil, né? O professor responde, vocês botam lá, copiam o que o professor responde e vão querer tirar 100. Então, assim, cada questão, para vocês realmente tirarem 100, é importante que vocês tenham um aprofundamento do tema, né? Façam um resumo um pouquinho maior, se aprofundem, né? Façam uma pesquisa, né, no material do professor, né, principalmente, ou no material que tenha na internet, com fontes seguras, é claro, mas é uma coisa que eu peço, senão fica, né, não tem muito sentido só pegar a aula do professor, copiar, pronto, né? Então peço para que vocês entendam isso, ok? Então a questão 1 está respondida, certo? Vamos à questão 2. Questão 2 é muito semelhante da 1, não é isso? E aí, pessoal? Vamos ver qual é a questão 2. A B, né? É a B. Troca, tal. Isso a gente já falou, tá? Então, basicamente, a A é para falar da evolução da moeda, né? O item A é para falar da evolução da moeda, e o item B, né, é para falar das funções da moeda. Só que aqui eu esqueci de colocar pagamento diferido, né? Podem colocar também essa função, tá? Certo. Ler textos, e aqui, ó, agora eu sei, ó. Ler textos e tarefas e apresente diferentes formas de moeda no mundo atual. Falei, né? O que tu tem hoje em dia? Tu tem a moeda, papel moeda, que a gente sabe, nós temos a moeda do banco, chamada moeda escritural, a moeda bancária, nós, em alguns países já tem a moeda digital,
nós temos a criptomoeda, né, que é a moeda que não é oficial, que não é uma moeda governamental, é uma moeda, né, criada, né, por um japonês, né? Ninguém sabe, na verdade, quem é esse japonês, até hoje ninguém identificou esse japonês, né? Não tem uma identificação clara, não se sabe exatamente onde é que quem foi que criou essa moeda, sabe que foi um japonês, né? Ele tinha como ideia, né, o objetivo dele era criar uma moeda independente dos governos, né? E hoje em dia é uma moeda muito utilizada, principalmente em alguns países, tá? Então, tem os textos que eu passei para vocês ali, tá no Moodle também os textos, é só pegar ali e falar, né, sobre as diferentes formas de moeda no mundo hoje, né? Moeda digital, o que é moeda digital, o que é a criptomoeda, o que é a moeda, qual é a diferença entre a cédula, né, e a moeda bancária, moeda escritural, né? Então, peço que vocês façam um breve resumo disso. A pergunta 2. Com base nas aulas e no material de apoio, responda. Qual a diferença entre moeda e quase moeda? Vamos lá, então. O que eu falei em aula sobre isso, né? Moeda, pessoal, é todo aquele ativo financeiro que tem liquidez absoluta, né? Todo aquele ativo financeiro que eu posso utilizar instantaneamente para transformar esse ativo em bens e serviços, né? Então, a moeda me permite que, usando ela, eu possa fazer um corte de cabelo, eu posso ir no salão de beleza, eu posso ver o show do meu artista preferido, eu posso ir no jogo de futebol, eu posso ir no cinema, eu posso pagar um Uber, eu posso comprar uma roupa, posso comprar um celular, né? E por aí vai, né? Então, essa é o que caracteriza a moeda, a liquidez imediata, a liquidez absoluta, a possibilidade de ela ser utilizada instantaneamente, né? Por quê? Porque a sua aceitação é generalizada, tá? Todo mundo aceita. Agora, tem um detalhe, né? Esse é o aspecto positivo da moeda. Nós temos o aspecto negativo da moeda. Qual é o aspecto negativo da moeda? É que é uma riqueza que não gera juros, né? Não gera, não é remunerada, né? Então, quando eu tenho moeda, né? Eu tenho liquidez, mas eu não tenho, em contrapartida, a possibilidade de receber juros por esse estoque de riqueza, por essa riqueza que eu tenho. Já a quase moeda é diferente, né? Quase moeda é uma quantidade enorme de ativos. Só para terminar, moeda, então, o que seria? Então, seria o papel moeda, né? Que nós temos no nosso bolso, na nossa carteira, na nossa bolsa, e o dinheiro que nós temos em conta corrente, né? Nós podemos, tanto o dinheiro que tem em conta corrente, realizar um Pix, utilizar como cartão de débito, né? Fazer uma transferência, e ela vai ser utilizado automaticamente, né? Vai ter uma aceitação, todo mundo aceita, o Pix, o cheque, o cheque hoje em dia nem tanto, mas o Pix, o cartão de débito, né, como meio de pagamento. Tá? Então, se tu tem dinheiro em conta corrente, aquele dinheiro que tu tem em conta corrente é moeda. Não só isso, o dinheiro que tu tem na bolsa, na carteira também é moeda. Se tu pegar esse dinheiro e for no mercado e comprar lá, sei lá, uma fruta, se tu comprar um pão, se tu comprar leite, o dono do mercadinho lá vai aceitar a, a transação. Então, isso é moeda. Tá? Além de ter liquidez absoluta ou imediata, né, tem uma aceitação generalizada, né, porém não rende juros. E quase moeda? Quase moeda seria todo ativo financeiro que rende juros, mas não tem uma liquidez imediata, não tem uma liquidez absoluta. Né? Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro na poupança,
né, eu não tenho moeda, eu tenho quase moeda, né, porque eu não vou poder pegar o dinheiro da poupança e de forma automática pagar lá a conta do supermercado, ou pagar o condomínio com o meu saldo na poupança, né? Como se eu tenho, por exemplo, uma, uma barra de ouro, eu tenho quase moeda. Não que eu não possa transformar essa moeda, essa barra de ouro em dinheiro. Posso, mas não é de forma imediata. Primeiro eu tenho que transformar em dinheiro para depois poder utilizar nas minhas despesas, né? Então, todo tipo de aplicação financeira, né? Cartão de crédito entra também, professor? Cartão de crédito não é quase moeda. Cartão de crédito é forma de pagamento. É boa pergunta, tá? O cartão de crédito nada mais é do que um instrumento que te permite realizar um pagamento. O que é o cartão de crédito? O cartão de crédito é um recurso que tu tem, na verdade é o seguinte, a empresa, a operadora de cartão, ela te dá o cartão e diz assim para ti, olha, usa o meu cartão, tá? Eu tô te emprestando o meu cartão, tá? Eu tô na verdade, não me emprestando o cartão, tô te emprestando dinheiro. Tu pode usar o meu cartão, tá? E se tu não pagar na data certa, tu vai pagar juros para mim. Basicamente é isso. Mas o cartão de crédito em si não é nem moeda, nem quase moeda. Não é um estoque de riqueza que tu tem no cartão de crédito. Na verdade, o que tu tem ali no cartão de crédito é uma empresa, uma operadora de crédito lá, né, que te dá o cartão e diz o seguinte, olha, tu quer usar o meu cartão, eu estou te emprestando dinheiro. Se tu não pagar na data certa, tu vai pagar juros, mas não é o teu dinheiro aquilo ali, entendeu? Sim. Então, quase moeda, o que seria? O dinheiro que tu tem na poupança, num CDB, numa letra hipotecária, todas essas aplicações do banco que rendem juros, tá? Renda fixa, né? Mas mesmo que tu tenha, por exemplo, vou dar um exemplo aí, um carro ou uma moto, né? Ele não deixa de ser quase moeda, porque tu pode vender esse carro, tu pode vender essa moto e transformar em moeda e aí realizar tuas transações. É claro que isso aí não é uma coisa imediata, né? Para tu vender uma moto, para tu vender um carro, muitas vezes leva 15, 30, 60 dias. Por isso que tu não tem liquidez imediata, tá? Então, uma barra de ouro é quase moeda, um imóvel é quase moeda, um carro, uma moto é quase moeda, que mais? As aplicações financeiras que rendem juros são quase moeda, né? Então, dificilmente eles não vão. Uma quase moeda não é um instrumento de troca que tem aceitação generalizada. Nem todo mundo vai aceitar. Por exemplo, vamos supor que tu queira comprar um celular de alguém, ou tu queira comprar um carro, comprar um terreno de uma pessoa, tá? Em troca, tu quer dar o carro. Até a pessoa pode aceitar, mas ela pode não aceitar. Ou seja, se ela não aceita, entra naquela ideia de que na quase moeda, diferentemente da moeda, não há uma aceitação generalizada. Me fiz claro ou não? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem até aqui? Por que motivo os agentes econômicos demandam moeda? Não é isso? Por que motivo os agentes econômicos demandam moeda? Então, né, basicamente, né, os agentes econômicos demandam moeda por três motivos. Motivo transação, né? O que é esse motivo transação? Né, as pessoas, empresas, governo, empresas, famílias precisam do quê? Precisam de dinheiro. Por exemplo, as famílias precisam de dinheiro para saldar os seus compromissos, pagar o aluguel da casa, ir no supermercado, comprar roupas, comprar, sei lá, pagar a mensalidade escolar, né, pagar o transporte, né, urbano, o lazer. Então, as pessoas, na qualidade de famílias, demandam moeda pelo motivo transação, porque precisam realizar suas atividades cotidianas, né?
As empresas também. As empresas precisam comprar matéria-prima, pagar fornecedores, as empresas precisam pagar impostos, as empresas precisam pagar os seus funcionários, pagar os seus salários, as empresas precisam muitas vezes pagar indenizações trabalhistas, as empresas precisam pagar juros, se tomam um empréstimo, né? Então as empresas também demandam moeda pelo motivo transação. E por fim o governo não paga o salário do professor, o governo não paga o salário dos servidores públicos, o governo não constrói estradas, o governo não constrói prédios públicos, né? Tudo isso são gastos. E o governo demanda também moeda por esse motivo, o chamado motivo transação. O segundo motivo é o motivo precaução, né? Nem todas as despesas são previsíveis. Então, muitas vezes a gente retém moeda, guarda moeda, demanda moeda, por alguns gastos que a gente não consegue prever. Gastos com doença, por exemplo, tu tem um bem, por exemplo, um carro, tu pode bater esse carro, o carro pode estragar, dentro de casa, né? Tu pode queimar uma lâmpada, pode dar um curto-circuito, pode dar um vazamento lá na tua casa. Não é uma doença, não é uma despesa previsível, né? Uma empresa, por exemplo, pode ter, sei lá, uma enchente onde ela perca o estoque, ela pode ter uma indenização trabalhista que ela não previa, ela pode ter pagamentos adicionais não previstos, situações onde a contabilidade não previa. Então, uma parte, né? E o próprio governo também, né? O governo também tem, muitas vezes, tem uma calamidade pública, como deu no Rio Grande do Sul ano passado, com as enchentes, né? O governo gastou em coisas que não estava previsto no orçamento, né? Ajuda para as pessoas, recuperação de estradas, né? Recuperação de infraestrutura nas cidades, né? Não era uma coisa que se... Auxílio emergencial também. Auxílio emergencial também, bom, pandemia, né? Pandemia é um exemplo de situações onde o governo não previa aquele gasto, né? E ninguém sabia exatamente quando ia chegar a pandemia, o tamanho da pandemia, a duração da pandemia, por aí vai. Então, os agentes econômicos, famílias, empresas e governos também demandam moeda por precaução, né, como forma de ter recursos, ter dinheiro disponível, ter caixa para realizar despesas que não estão previstas. E, por último, né, a chamada demanda pelo motivo especulação. Né? Então, o que é o motivo especulação? O motivo especulação é o seguinte, muitas vezes tu guarda a moeda, tu fica com essa moeda na expectativa de aplicar em algum investimento, de aplicar em algum ativo financeiro que renda juros, que te garanta uma remuneração futura, né? Então, muitas vezes, tu pega esse dinheiro, né, pega uma parte dos teus recursos e aplica no mercado financeiro para especular, né, para ganhar dinheiro, ou melhor dizendo, ganhar dinheiro, não, ganhar juros, aumentar o teu volume de dinheiro através do pagamento de juros, né? Então, as pessoas especulam com esse objetivo, né, de aplicar em ativos, aplicar em investimentos financeiros ou não, né, para receber um valor maior no futuro, tá? Entendido ou não? Sim. A pergunta 3, pesquise no site do Banco Central quais as funções. É só ir lá pesquisar, né? Mas tem que fazer trabalho bem feito, né? Não adianta fazer 2 linhas, né? Pô, aí tu vê que não pesquisou, que não tem interesse, quer fazer o mínimo do mínimo. Tudo bem, pode fazer, né? Não sou eu, não é meu futuro, o futuro é de vocês, né? Não é o meu futuro, né? Mas, poxa, tu tá fazendo isso para ti, para o teu conhecimento, né? Qualquer concurso hoje em dia na área financeira, em administração, cai, Banco Central, na administração
pública, né? Vocês serão administradores com foco na área pública. Então, poxa, vai lá no site do Banco Central, pesquisa, mas garantir a estabilidade do poder de compra, zelar pelo sistema financeiro, estimular a competição, regular, normatizar, né? Evitar crises no sistema financeiro, fomentar o bem-estar econômico. Puxa, e por aí vai, tem um monte de funções do Banco Central, né? O Banco Central, ele faz auditorias, o Banco Central, ele estabelece punições, né, para aqueles que não estão cumprindo, né, as normas, as regras. O Banco Central, ele busca garantir, né, a elaboração da política monetária de forma a evitar a desvalorização da moeda, a desvalorização do real, no nosso caso. Tá? O Banco Central, ele controla a expansão da moeda, né, a expansão dos meios de pagamento para evitar a inflação. Então, tem um monte de funções do Banco Central. Né? Então, pesquisem no site. Registros também, né, professor? Tá? Registros também. Registros, né? O Banco Central é responsável pelos registros, a auditoria dos registros. Então, pesquisem no site do Banco Central, pesquisem em outros sites confiáveis, né? Vocês vão ter um estudo, né? Um detalhamento, né, das funções do Banco Central. Tá? É uma questão bastante ampla, é só pesquisar, pesquisa meia hora, tu consegue responder essa questão tranquilamente, tá? Depois, qual é a próxima? Pesquise. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é a última, né? É a última? É a última. Pesquise no site do Banco do Brasil Banco e do da Brasil. Caixa suas atividades, destaque as principais diferenças. Aí vocês podem falar que a Caixa é uma autarquia, que o Banco do Brasil é diferente, que é uma sociedade de economia de capital aberto, que tem ações, que o Banco do Brasil ele trabalha com determinadas linhas de crédito, né? Por exemplo, crédito agrícola, né? O Banco do Brasil ele tem um conjunto de serviços que é diferente dos serviços ofertados pela Caixa, tá? O Banco do Brasil ele tem uma relação mais ágil, né, com o cliente. A missão do Banco do Brasil é diferente da missão da Caixa, tá? Já a Caixa, a gente falou, né, viu? Vocês viram o caso daquela mulher que acho que foi pedir empréstimo lá com aquele senhor morto? Coragem, né? Não, aquilo ali não é coragem, aquilo ali é crime. Né? O que essa mulher fez é crime. Né? Num país sério, ela pegaria no mínimo 20 anos de prisão. Mas vamos ver o que acontece no Brasil, né? É um crime, não pode fazer isso. Isso aí está previsto em lei, tá? Tem um termo jurídico, né, que ela está utilizando indevidamente o cadáver. Então, não é brincadeira. Bom, mas eu falei isso por causa da Caixa, né? Então, a Caixa, ela tem essa função social, ela tem a função de reserva do fundo de garantia do trabalhador, ela administra o fundo de garantia, ela é responsável por toda essa parte de financiamento da casa própria, com juros subsidiados. A Caixa tem algumas coisas em comum? Tem, né? Por exemplo, tu também pode abrir uma conta na Caixa, né? Uma conta corrente na Caixa, tu também pode aplicar na poupança da Caixa, assim como do Banco do Brasil, tu também pode fazer algumas aplicações que tu faz na Caixa, tu pode fazer no Banco do Brasil, porém a Caixa tem um outro papel, a Caixa ela é responsável, por exemplo, pela questão dos programas assistenciais, Bolsa Família, né? Ela que administra os valores desse orçamento, o Vale Gás, o auxílio emergencial, né, o auxílio maternidade, o seguro-desemprego, né? Puxa, Caixa, as loterias, poderia ficar aqui falando, né? É só pesquisar, pesquisem um pouco, estudem, né? Serve para a disciplina, serve, mas serve para o futuro de vocês, tá? Serve para que vocês lá na frente possam
num concurso já tem um conhecimento prévio. Tá bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, tudo Tudo certo. tranquilo? Alguma pergunta? Estou à disposição. Tudo tranquilo. Então, finalizamos a terceira tarefa, né? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado aí para quem está participando. Quem não está participando aí, a aula vai ser gravada e disponibilizada na pasta da disciplina no Moodle e no canal do professor de YouTube. Muito obrigado, ótimo final de semana para todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.